Apresenta o trabalho: possibilidades de utilização do vibrato como decisão interpretativa na obra Solo 1, de Marlos Nobre. O objetivo desse recital-conferência é apresentar possibilidades de utilização do vibrato como parte das decisões interpretativas mediadas através do texto musical na obra Solo 1 do compositor brasileiro Marlos Nobre, buscando embasamento para uma possível interpretação da obra. Krauss, 2001, Stier, 1992, Fletcher, 1975 e Toff, 2012. Uma boa performance é resultado de uma interpretação dentre inúmeras possibilidades. Esta não se limita ao que está escrito, mas também ao não escrito e o seu contexto de práticas interpretativas. Krauss, 2001. O compositor espera do intérprete o devido entendimento e preparação para a performance dos elementos notados na partitura. Todavia, o músico deve tê-los como um ponto de partida. Stier, 1992. Primeiramente, foi realizado o mapeamento do texto musical e, após a análise e tendo em vista a perspectiva de decisão e escolhas do intérprete, elencou-se o vibrato como elemento sonoro de grande importância para a interpretação e execução dos diferentes planos de dinâmica e caráter estabelecidos pelo compositor em seu texto musical. O vibrato na flauta transversal é uma variação de amplitude dos harmônicos superiores do som, causando variações no volume e no timbre. Sua realização é através de diferentes usos de pressão na coluna do ar, possuindo estreita relação com a dinâmica, pois ao aumentar a velocidade da coluna do ar, o som se intensifica e a afinação sobe, e o som resultante é de qualidade brilhante. Ao diminuir-se a velocidade na coluna do ar, tanto o som quanto a afinação diminuem, resultando em sonoridade com menos brilho. São os três tipos de vibrato na flauta: de afinação, de amplitude e de timbre. Fletcher, 1975 e Toff, 2012. Em calmo, compassos 1 a 3, sendo o motivo inicial da obra, possui caráter expressivo de pouca intensidade de dinâmica, e o vibrato de timbre mais escuro é utilizado como ferramenta de auxílio na afinação, pois no registro grave a flauta tende a baixar a afinação. Por outro lado, movendo, compassos 4 e 5, intensifica-se a dinâmica e o gesto musical de timbre mais brilhante explora os extremos de tessitura da flauta transversal, através de rápida velocidade na coluna do ar e aumento de amplitude do vibrato. Em violento, compasso 19, o gesto é rápido, sua amplitude do vibrato de intensidade é similar ao movendo, entretanto, a emissão é através de muita pressão e velocidade na coluna do ar, tendo como referência a embocadura do dó grave para os harmônicos superiores. Por fim, em violentíssimo, compassos 64 e 65, explora os três tipos de vibrato, partindo do dó grave em pianíssimo, através da diminuição do ângulo e pressão de embocadura, ao longo dos 5 tempos do compasso 64, além de gradualmente intensificar verticalmente a coluna do ar no instrumento, tanto a amplitude do vibrato quanto a dinâmica. A partir da análise do texto musical, concluiu-se que cada expressão e caráter requer sua intensidade e dinâmica específicas. E o vibrato, sendo este resultado totalmente de decisões interpretativas do intérprete, atua como ferramenta de auxílio no timbre, na afinação, nas dinâmicas e um ornamento na estrutura formal da obra musical. Aqui estão as referências e performance.
Bom, olá a todos. Meu nome é Eduardo Pereira. Eu sou mestrando na Universidade Estadual de Campinas, na área de Estudos Instrumentais e Performance. E essa proposta ela surgiu do meu objeto de pesquisa, que envolve os recursos técnicos polifônicos utilizados pelo Hamilton de Holanda para o bandolim solístico de 10 cordas. Então, nessa proposta, eu fiz um recorte sobre a composição 1 byte 10 cordas, que foi gravada pelo Hamilton no álbum também titulado pelo mesmo nome da composição, 1 byte 10 cordas. E de forma geral, nessa proposta, né, na parte escrita, eu descrevi alguns elementos que influenciam nessa escolha dos determinados tipos de recursos. Então, que vão ser desenvolvidos na divisão da mão direita, o ato de paletar, e da mão esquerda. Então, a gente pode dizer que ambos os lados eles envolvem algumas características objetivas e subjetivas, né, ou estésicas. Então, o objetivo seria relacionado à própria estruturação dos acordes junto à melodia, e alguns desses elementos polifônicos, e o elemento estésico seria aquilo que foi percebido pelo ouvido, ou seja, ele vai estar relacionado diretamente com o modo de interpretar e a sonoridade que vai ser recebida pelo ouvinte, né? E também pelo próprio intérprete, porque a partir dessa escuta repetida, né, para poder realizar a interpretação, o intérprete ele vai utilizar os recursos que ele sente necessário naquele determinado trecho, seja para interpretar de algum modo mais ruidoso, ou mais doce, aveludado, né? Ou uma sonoridade mais encorpada. Então isso vai estar ligado a esses dois tipos de elementos, né? Objetivos e subjetivos ou estésicos. Então agora eu vou apresentar um pouco desses tipos de elementos a partir da interpretação da música 1 byte 10 cordas do Hamilton de Holanda no bandolim de 10 cordas solo.
Transcrição de Scarlatti para clarineta e violoncelo. Articulação como elemento de construção da performance musical. Olá, eu sou Ricardo Dourado Freire, da Universidade de Brasília. E meu nome é André Dourado Freire e eu estudo na UFMG. A transcrição de sonatas de Scarlatti oferece ao mesmo tempo desafios e oportunidades para enriquecimento do discurso musical. A tradução do contexto do cravo para instrumentos melódicos modifica as características da obra original. Ao mesmo tempo, transcrições oferecem possibilidades de atualização artística e permitem ampliação de repertório restrito para outros instrumentos. O cravo possui, como característica de sonoridade, um ataque bem definido e uma queda rápida na intensidade das notas. Práticas de performance permitem que os acordes sejam tocados de maneira simultânea ou arpejada, oferecendo assim uma variedade de abordagens para a realização escrita da mão esquerda do cravista. No caso da clarineta, foram realizadas explorações com os timbres da clarineta em si bemol e da clarineta em dó. Os testes com as clarinetas em dó foram feitos de acordo com referências de obras escritas para esse instrumento no século XVIII. A articulação na clarineta é um aspecto central, pela dificuldade de articulação homogênea e pelos problemas de manutenção da ressonância das notas nos diversos registros. Além disso, o ataque do cravo oferece um desafio específico ao demonstrar equilíbrio de articulação tanto no registro agudo quanto no grave. O timbre claro e definido do tubo cilíndrico da clarineta em dó oferecia uma melhor resposta para a regularidade da articulação e do funcionamento nas tonalidades de Lá maior e Lá menor. No caso do violoncelo, foram definidas as arcadas, pontos de contato e velocidades de arco que permitissem uma sonoridade mais suave. No caso das cordas duplas, elas foram trabalhadas de maneira simultânea e arpejada, explorando assim os elementos expressivos de cada uma dessas formas.
A repetição da primeira parte da sonata K208 foi realizada em pizzicato, explorando assim uma sonoridade mais próxima da sonoridade do cravo. O modelo de articulação do cravo e a investigação de timbres permitiu o desenvolvimento de uma performance que explora sonoridades presentes nos intervalos e acordes das sonatas K149 e 208. O foco na articulação permitiu a combinação dos timbres da clarineta em dó e do violoncelo na busca de uma síntese sonora rica, que permita ao ouvinte observar aspectos líricos da escrita musical de Scarlatti, ampliando desta maneira a proposta artística original.